Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor continuem sendo abundantes sobre nossas vidas e que nesse momento em que vamos ouvir a palavra do Senhor, possamos ter nossos corações preparados pela ação do Espírito Santo, a fim de que possamos colocar esta palavra em prática no nosso dia a dia, para a glória do Senhor. Quero convidar a igreja a abrirmos juntos em Atos, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 15 até o 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 15 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros, do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Deus querido, mais uma vez nós buscamos a Tua face, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações. Nos colocamos à disposição do Senhor, pedindo esta bênção, oramos em nome de Jesus. Amém. Como já foi dito desde o início do culto, nós estamos hoje celebrando o Dia da Igreja Perseguida. Se você vir em diversas mídias sociais, a sigla DIP é a respeito disso que estará lendo. Este movimento foi realizado ou idealizado pelo irmão André. Desde o ano de 1987, o irmão André é o fundador da missão Portas Abertas. Uma coisa que chamou muito a atenção da maioria aqui presente, nesta semana, já desde uma semana e meia atrás, foi uma notícia que correu nas mídias sociais a respeito de uma família que fora presa em prisão perpétua na Coreia do Norte. Esta prisão se deu, na verdade, no ano de 2009, mas fora publicada agora em 2021 por meio de um relatório de uma missão que trabalha com este levantamento chamado Korea Future. E sobre o futuro desta Coreia, aquele documento, aquela ONG, ela traz informações de que no seio desta família, desde 2009, nós temos uma criança naquela época de 2 aninhos de idade. Imagine o seu filho, imagine o seu neto, imagine uma criança da nossa igreja presa em prisão perpétua juntamente com a sua família, num campo de concentração a partir dos 2 anos de idade. Se isso já é uma injustiça em relação aos adultos, nem se fala em relação a uma criança. Mas isso mexeu com os nossos corações, mexeu com nossas mentes e deve mexer com nossas ações em relação ao que precisamos fazer quanto à igreja que está sendo perseguida em toda a face da terra. A revista Ultimato, no dia 12 de maio deste ano, há poucos dias atrás, disse-nos que um total de 5.879 cristãos foram mortos no ano passado, 2022, estatística recente, 5.879 cristãos foram mortos em toda a terra em função da perseguição ao cristianismo. Estima-se que mais de 360 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição. Este levantamento, que a lista mundial de perseguição também aparece como sigla LMP em diversos sites,
tem trazido, diz que nos últimos 30 anos houve um enorme aumento, um significativo aumento de perseguição aos cristãos e à igreja propriamente dita na face da terra. E ela traz o seguinte: em 1993, o levantamento era que 40 países faziam uma perseguição severa. Em 2023, ou seja, 30 anos depois, neste ano, são 76 países, sendo que destes, 50 em perseguição comprovadamente severa. E 26 estão numa lista de perseguições amenas e sendo observados o procedimento de cada uma delas para levantamento maior dessa estatística. Este aumento se deu sobretudo entre os anos 2010 e 2022. Nós temos percebido isso aqui no Brasil. Nós temos percebido ondas de leis, de projetos de leis, de perseguições que estão nos atingindo enquanto igreja cristã, muito especialmente a respeito da igreja evangélica. Dentro do top 10, se isso é um top, eu não sei, mas são as 10 mais perseguidoras, nações perseguidoras, as 3 mais frequentes nesses 10 anos estão Coreia do Norte, Somália e Afeganistão. Consultado a respeito dessa perseguição, Franz Wirman, diretor executivo da Lista Mundial de Perseguição, ele trabalha com esse levantamento, ele trabalha com esse acompanhamento. Ele perguntado qual era a maior ameaça à igreja nos últimos 30 anos, e a resposta dele nos chama a atenção, e eu preciso falar pausadamente para que você que aqui está, e você que acompanha cultuando ao Senhor à distância, perceba, entenda e pense no que precisamos fazer. Perguntado sobre a maior ameaça à igreja, ele respondeu: é a diminuição da resiliência causada pela perseguição incessante, e essa segunda parte fala com a gente, e o sentimento de abandono pelo resto do corpo de Cristo. É como se a minha mão direita estivesse deixando de lado a minha mão esquerda, dizendo: você pode ser perseguida, que eu nem me lembro de você, que eu não me importo com você, que eu não vou te ajudar. Se não dito em palavras e ações, pelo menos indiferentemente, uma não se lembra da outra. Diversos entrevistados vêm dizendo o seguinte: a maior ameaça não vem de fora, mas de dentro da igreja. Pergunta-se se a próxima geração estará preparada para o tipo de perseguição que estamos testemunhando. Eles são fortes em sua fé e em reconhecer e conhecer a Cristo e o Evangelho? Glorificamos a Deus quando nós vemos um departamento infantil enorme saindo daqui do templo para receber a sua mensagem específica. Glorificamos a Deus quando vemos crianças se movimentando em várias partes do culto para a glória do Senhor da igreja, inclusive cumprimentando os nossos visitantes. Glorificamos a Deus quando o coro Novo Ser atinge a marca de 100 inscritos esta semana. Glória a Deus! Porque nossas crianças não estão num campo de concentração. Glória a Deus, porque as nossas crianças estão sendo preparadas para o dia de hoje e o de amanhã. No entanto, em muitos lugares, nossas crianças, nossos jovens, estão sendo deixados sem o Evangelho. E mais do que isso, estão sendo proibidos de ouvir o nome de Jesus. E muito mais, de falar o nome de Jesus e de conhecer este nome. Por oportuno, como já disse o pastor Marco Antônio, o boletim traz na pastoral de hoje uma série de informações a respeito da perseguição da igreja nesses últimos 30 anos. Em relação ao texto que nós lemos, era tempo de Pentecoste. Acabara de ser derramado com profusão o poder de Deus. No dia de Pentecostes daquele ano, logo após a ascensão de Jesus, antes de subir ao céu, diz que eis que devem permanecer em Jerusalém e receberão o poder de Deus, pois será derramado sobre vocês o poder do alto. Chega o dia de Pentecoste, esta palavra de Jesus se cumpre, e agora, cheios do poder do Espírito Santo, eles saem a pregar.
Pedro prega o seu primeiro discurso. Quase 3.000 pessoas são convertidas pelo Senhor, não por Pedro, um homem inculto, pescador, mas que havia sido transformado e estava sendo poderosamente usado pelo Senhor. Na ocasião, como a igreja não deixava de orar e diariamente permanecia unânime na presença do Senhor, Pedro e João, às 3 horas da tarde, vão ao templo para orar, falar com Deus, e junto à porta estava um aleijado de nascença, pedindo esmola de qualquer valor. E ele estende a mão e pede. Pedro e João olham para ele e Pedro diz: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, irmãos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, como de um salto, levanta e entra porta dentro, glorificando a Deus. O povo ficou atônito, porque já haviam visto Jesus fazendo milagres, mas agora os discípulos fazendo milagres em nome de Jesus. E em consequência chegamos no texto que lemos. São levados ao sinédrio, a um processo, onde eles são ouvidos. Mais do que ouvidos, são reconhecidos como alguém que havia sido usado por Deus por um poder miraculoso, e haviam sido usados como instrumentos de transformação e de cura. E ninguém podia negar, nem aqueles homens podiam, e eles sabiam disso. Eles dizem: não temos acusação, mas vocês estão sendo ameaçados a não falar mais em nome de Jesus. E os intimidaram, ordenaram que não falassem mais no nome de Jesus. E no verso 28, eles recebem a seguinte resposta dos apóstolos: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Meus amados irmãos, nós temos ouvido diariamente, dominicalmente, 2 vezes deste púlpito, Deus falando por meio de homens que Ele tem chamado, apesar das nossas limitações. Mas Deus tem falado aos nossos corações. Nós temos visto a glória de Deus. Por isso nós oramos incessantemente pelas famílias, pelo país, pelos enfermos, pelos aniversariantes, pelos casais. E temos visto Deus fazendo milagres. Muitas vezes ficamos esperando pelo milagre físico, da cura. E quando muitas vezes oramos e alguém morre, o maior milagre acontece naquele instante, porque inicia-se a vida eterna. Temos ouvido isto, sobretudo nos momentos em que celebramos cerimônias, exéquias, no momento de falecimentos, de que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. Isto é milagre. E nós temos visto e ouvido, temos experimentado isso em nossas vidas. E é por isso que este versículo, ou estes versículos enfatizam que os apóstolos estavam dispostos a obedecer a Deus e a proclamar a mensagem do Senhor mesmo diante de ameaças e de oposições. E eu quero pensar nesta manhã com os irmãos a respeito da igreja perseguida, uma igreja poderosa, viva e vitoriosa. Ela é poderosa porque o seu poder vem do alto. Conforme disse Jesus aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, Brasília, Distrito Federal, Brasil e até aos confins da terra. Permitam-me este pequeno acréscimo para o nosso entendimento. Grandes feitos tem feito o Senhor, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, em toda a história. Lembram-se de José, aquele filho de Jacó, sobre o qual seus irmãos tinham ciúme, ou do qual tinham ciúme? Foi envergonhado entre os irmãos,
foi renegado pelos irmãos, foi lançado dentro de um buraco, de uma cova, até que passou uma caravana de mercadores de escravos que o levou para o Egito, que o venderam para Potifar. Lá ele se deu, ele se entregou, foi fiel a Deus, foi levado uma conspiração da esposa daquele homem, mas não negou ao Senhor. Foi preso, na prisão glorificou ao Senhor, foi usado por Deus na revelação de sonhos. Isso chega ao conhecimento de Faraó, que também sonhou naquele tempo de vacas gordas e magras, e ele revela, usado por Deus, pelo poder de Deus, revela aqueles sonhos, o significado deles, dentro da prisão e diante de Faraó. Algo que transformou a situação social, política, econômica do Egito naquela época, de todas as circunvizinhanças, os países ao lado, da sua própria família. E depois de ser elevado à segunda pessoa de todo o Egito, no tempo próprio de Deus, na agenda de Deus, sua família é trazida à sua presença. Ele atende, ele manda trazer seu pai, ele se revela, e ele diz: eu vim na frente, não porque vocês me mandaram, porque vocês me perseguiram, porque vocês me ameaçaram. Eu vim porque Deus assim o quis, para a glória do seu nome e para a manutenção do nome e da glória de Deus em todo o tempo. Lembram-se de Moisés? Num tempo de perseguição, em que manda-se matar todas as crianças abaixo de 2 anos, usada pelo poder de Deus, sua mãe leva aquela criança num pequeno cesto, betumado, preparado, coloca-o na água, aquele bercinho chega até a presença da filha de Faraó, que o toma para si, o adota, Deus agindo com seu poder na vida daquela mulher, o cria, e Deus o mantém, até o dia que Deus o chama diante de uma sarça ardente, no alto do monte, e diz: olha, você será o libertador do meu povo. O clamor, o choro da ameaça, da perseguição do meu povo chegou até mim, e você será usado. Mas eu, Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. E diz Deus a Moisés: pega esta vara e joga no chão. Ela se transforma em cobra, pega pela cauda e agora traz de volta, e ela se transforma em cajado novamente. É o poder de Deus, irmãos. Coloque a sua mão no peito e tire, e agora está leprosa. Coloque novamente e tire, agora ela está curada. É o poder de Deus, irmãos. Agora, toque nessas águas, ela se transformará em sangue. É o poder de Deus. Vieram então as 10 pragas, o poder de Deus sendo mostrado, até o momento da libertação do povo, que pelo poder de Deus é levado pelo deserto afora, até entrar na terra prometida de Canaã. O poder de Deus. Elias, estes são apenas alguns exemplos, diante de 450 profetas de Baal que perseguiam, que tentavam achá-lo e matá-lo, juntamente com os líderes daquela época. Elias clama o nome do Senhor, mas antes ele diz: façais então uma fogueira, e nós vamos clamar ao nosso Deus, o nome do nosso Deus, o poder do nosso Deus. E eles o fizeram manhã fora, até chegar ao meio-dia, quando já cansados se golpeavam, derramando o seu sangue em adoração e consagração, em busca ao seu Deus. Baal não lhes respondia. Elias diz: talvez esteja dormindo, atendendo alguém, clame mais alto. Zombava deles. Chegando ao fim, Elias manda refazer a fogueira e preparar melhor aquela lenha, manda jogar água, faz um buraco em volta, coloca pedras para fazer ali um poço, um lago, para reter a água, e enche de água. E agora: Senhor, mostra a este povo que o Senhor é Deus, glorifica o teu nome e manda o teu poder. E nesta oração cai fogo do céu,
queima o holocausto, queima a lenha, queima, lambe a água que ele estava. E os que estavam presentes reconhecem que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nas ações dos apóstolos da igreja primitiva, mais do que curas e libertações, nós vemos o maior milagre, a conversão de milhares e milhares. Uma igreja que começa pequena, que chega a quase 3.000, passa para 5.000, num número que já não se podia mais contar. E enquanto isto, a igreja crescia em número e em comunhão com o Senhor. Esta igreja é a mesma igreja de hoje. Quer aqui onde estamos tranquilamente sentados em paz, quer na Coreia do Norte, onde irmãos em Cristo estão atrás de muros, cercas, grades, em centros de perseguição. A igreja do Senhor continua contando com o poder de Deus, em todos os tempos, em todos os lugares. E além de ser uma igreja poderosa, é uma igreja viva. E ela é viva porque atua em nome do Deus vivo de Israel. Quando Pedro diz em Atos capítulo 4, verso 12, ele diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A igreja é viva porque atua em nome do Deus vivo de Israel. Olhando a história mais uma vez, em todos os tempos o nome de Deus trouxe vida à igreja. Em Êxodo 3, verso 14, ali quando Moisés diante de Deus é chamado para libertar o povo do Egito, Moisés conversa com Deus e pergunta: Senhor, mas quando me perguntarem quem me enviou, o que direi eu? E Deus diz a Moisés: diga, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou a verdade, a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a videira. Eu sou o pão que mata a sua fome espiritual. Eu sou a água da vida, a fonte da água da vida que sacia a sua sede. Eu sou, me enviou. Samuel 17:45, na batalha de Davi contra o gigante filisteu chamado Golias, ele diz: tu vens contra mim com paus e lanças, com escudo, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Sim, Davi estava preocupado com seus irmãos que estavam na frente de batalha, possivelmente com seus amigos, possivelmente com o seu rei, possivelmente com a sua nação, mas sobretudo Davi estava preocupado com o nome, entre aspas, da igreja perseguida, o nome do Senhor dos exércitos de Israel naqueles dias. E por isso, ele sabia que ele seria usado por Deus, não para mostrar o seu poder e a sua própria comunhão com Deus, mas para glorificar o nome do Deus vivo de Israel. É assim, meus amados, que nós vemos Jesus falando aos seus discípulos, quase no momento da sua despedida, em Marcos capítulo 16, versos 17 a 18, ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Se você crê em Deus, este versículo fala com você: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Pedro e João creram nisso e partiram para a pregação e para a ação, e por isso quando chegaram na porta daquele templo, porta chamada Formosa, eles encontram aquele nome, e no verso 6 do capítulo 3 dizem: não possuímos prata nem ouro, mas o que temos te damos em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, anda. Aquele povo atônito, como já disse, chama a atenção de todas as autoridades, mas os apóstolos não se intimidaram, e não pararam de exaltar, de pregar o nome de Jesus Cristo.
Em Atos 3, de 12 a 16, nós vemos uma série de informações que falam, que exaltam o nome do Senhor. Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, o santo, o justo, o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, e agora o vedes e o reconheceis andando. Sim, pela fé no nome de Jesus. A igreja do Senhor em todos os tempos, dentre elas a Igreja Presbiteriana Nacional, da qual temos o privilégio de fazer parte, além de ser poderosa e viva, é a igreja vitoriosa, porque em Cristo ela é mais que vencedora. A palavra de Deus nos diz isso. Quando Jesus dialoga com seus discípulos e pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Os discípulos responderam. Uns dizem João Batista, outros disseram Elias, outros falaram Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Pedro, o afoito, aquele que estava sempre à frente do seu tempo ou do tempo dos demais, abre a boca e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ou do Deus vivo. E Jesus lhe disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, a confissão de Pedro, sobre o entendimento de Pedro, de que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo que havia de vir, Jesus diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, há aqui uma interpretação muito errônea de muitos que leem este texto, achando que as portas do inferno virão contra a igreja e que, mesmo vindo com todo o ímpeto, poderiam correr, assim, ter a possibilidade de vencer. Não, é que as portas do inferno não prevalecerão quando a igreja entrar no inferno, saquear o inferno. As portas do inferno não conseguirão conter a igreja do Senhor, não prevalecerão contra o poder de Deus, contra a vida que há nesta igreja, contra a vitória que esta igreja possui da parte de Deus, garantida para ela. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus anima os seus discípulos que estavam abatidos por causa de lutas, circunstâncias, ameaças, perseguições, dificuldades, e Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Quem não tem aflição, que lance a primeira Bíblia. Eu não tenho nenhum risco aqui de ganhar uma biblada, porque todos nós passamos por isso. Mas se você já entendeu o que Jesus completa e diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Com essas palavras, Jesus está assegurando que a sua vitória pessoal, para a glória de Deus, pelo poder do Pai, dando-lhe vitória sobre a morte, trazendo-o à vida, sua vitória é extensiva à sua igreja. Eu venci o mundo, e Ele quer dizer com isso: vocês também, em mim, são mais do que vencedores. Paulo entendeu isso claramente. Ele escreve várias cartas falando sobre esta vida em Cristo, esta vitória em Cristo, este poder de Cristo. Mas quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículos 31 a 37, eu leio apenas alguns pequenos trechos. No 31 ele pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, a igreja pode completar? Se Deus é por nós, meus irmãos, Paulo continua falando sobre isso. Não deixe de ler esse texto, do 31 ao 37 de Romanos 8, mas ele no 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada?
eu quero pensar que muitas vezes a tranquilidade que vivemos pode nos separar muito mais do que um campo de concentração. Deus tenha misericórdia de nós. Eu me lembro daqueles 10 leprosos que necessitavam e por isso fizeram uma fila para serem abençoados e curados um a um. Mas eu me lembro daquele único que voltou aos pés de Jesus Cristo e os demais foram viver a vida. Ah, meus irmãos, Deus nos livre desta perseguição para que possamos chegar à nossa santificação, à nossa consagração. Busquemos ao Senhor enquanto podemos achar, invoquemos enquanto Ele está perto, participemos da presença e da comunhão com o Senhor enquanto temos paz. Não necessitemos de perseguições, de lutas, de leis contrárias para que possamos fazê-lo. É tempo de arrombar as portas do inferno, é tempo de arrombar as portas dos presídios, dos hospitais, das casas, não esperando somente, aqui não há uma palavra humana, moralista. Longe de mim pensar assim, mas não esperemos somente uma semana de MV para pregar o Evangelho. Sejamos testemunhas em casa, na vizinhança, na família, no trabalho, na escola, nas ruas, todos os dias. Que o Espírito Santo nos capacite a fazer isso, nos ajude a fazer isso, a entender e a colocar em prática. E Paulo termina este texto que citei, no versículo 37, dizendo: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pastor, eu tenho dificuldade, eu tenho limitações. Deus tem planos na nossa vida e quer nos usar segundo a sua vontade. Existia profetas que eram gagos, que eram limitados no falar, homens temerosos, não só tementes, mas temerosos de fazê-lo. Deus colocou alguém do lado, Deus colocou a sua mão sobre eles. Deus usa um tampinha, talvez de boa aparência, diante de um homem gigante e o vence. Deus venceu Golias. Deus fecha a boca de leões. Deus refrigera a fornalha ardente com a pessoa ali de Jesus, o quarto homem naquela fogueira. Deus entra nas UTIs, Deus entra nos hospitais, Deus entra no seu quarto e salva o seu casamento. Não será pelas suas forças, não será por um pastor. Somos sim instrumentos nas mãos de Deus, todos somos, dentro do sacerdócio santo, do aconselhamento mútuo, no cumprimento da missão de pregar o Evangelho. Somos evangelistas, somos pregadores, mas o poder vem de Deus, a vida vem de Deus, a vitória vem de Deus. E esta vitória não é só sobre coisas materiais, físicas, econômicas, financeiras, visíveis, palpáveis. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a estas coisas, a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É que não há salvação para a vida espiritual, especialmente, sobretudo, não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. E muito mais do que aqui, esta igreja vitoriosa há de celebrar eternamente no céu. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E lá naquele lugar, depois de uma série de informações que o texto é trazido por João, pela inspiração e presença do Espírito Santo na sua vida, ele diz: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, nem perseguição, nem angústia, nada disso, porque as primeiras coisas se passaram. Escreve estas coisas, diga lá na Igreja Presbiteriana Nacional, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda o Senhor: tudo está feito, eu sou o Alfa, o primeiro, o Ômega, o último. E a quem tem sede darei de graça da fonte da vida. O vencedor herdará estas coisas e lhe serei Deus e ele me será filho. O
que mais irritava os algozes, os reis, os governantes, a época que nossos irmãos em Cristo eram apedrejados, lançados nas cadeias, prisões e jaulas, estádios para serem comidos por feras famintas, é que aqueles servos do Senhor, diante do perigo da morte, da iminente morte, ajoelhavam-se glorificando ao Senhor e cantavam glórias e aleluias ao Senhor. Texto bíblico que descreve isso está em Atos capítulo 8, quando Estevão é apedrejado e o céu lhe abre, e ele diz: Senhor, não lhes imputes este mal. Assim como Jesus disse lá na cruz, ele também disse: eles não sabem o que estão fazendo, é porque não reconhecem o Senhor, por isso me perseguem, me maltratam e me matam. Eu quero concluir, irmãos, e a aplicação que nós tiramos deste texto é que se a maior ameaça vem de dentro, mais do que de fora, eu faço parte dessa ameaça, e é hora de colocar em prática. É hora de dizer: Senhor, eis-me aqui, em oração, em intercessão, em ação, em prol daqueles que estão vivendo esta perseguição, quer no Brasil, quer no mundo, confiados somente na suficiência de Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pela fé precisamos nos preparar para cumprir o ser fiel até a morte. Tertuliano disse no passado: o sangue dos mártires foi a sementeira do Evangelho. Para que essa igreja chegasse até aqui, o Evangelho foi plantado, foi regado, e muitas vezes com o sangue daqueles que se entregaram pela igreja do Senhor, mártires da igreja, sobretudo diante e mediante o poder de Deus, de quem vem o crescimento. Em Cristo, a igreja, ainda que perseguida, sempre será poderosa, viva e vitoriosa. Deus nos capacite a honrar o seu nome e de sua igreja na face da terra em todo o tempo. Que Deus nos abençoe.